Fala pessoal da comunidade Apogeu, e aí, retornamos aqui para a nossa segunda aulinha, tá? Recapitulando a nossa primeira aula aqui de alimento, né? A gente falou ali sobre macro e micronutrientes, que são as moléculas finais ali dos alimentos que nós consumimos. Temos os três macronutrientes: carboidratos, proteínas e gorduras, temos os micronutrientes, vitaminas e minerais, e tudo que a gente consome chega num gasto energético total, ou seja, aquilo que o nosso corpo gasta de energia ao longo do dia. O nosso corpo que eu falo, o corpo de um indivíduo de maneira geral. Só que antes da gente chegar nesse quadro final de gasto energético total, nós temos cálculos que são separados em partes aqui, certo? Hoje a gente vai falar primeiro sobre a taxa metabólica basal, tá? Taxa metabólica basal é aquilo que o seu corpo gasta de calorias para te manter vivo. Então imagina comigo, se vocês forem passarem o dia inteiro deitadinho, em repouso, quietinho, mesmo assim o corpo de vocês continuam trabalhando as atividades fisiológicas para te manter vivo, como batimento cardíaco, respiração, funcionamento de fígado, funcionamento cerebral. Tudo isso tem um gasto calórico, e esse gasto calórico ele é chamado de taxa metabólica basal, que é equivalente à quantidade de energia na forma em calorias, né, que seu corpo precisa para funcionar se ficasse em repouso ali durante 24 horas, tá certo? É conhecida como gasto energético basal também, ou gasto calórico basal. Em teorias diferentes vocês vão encontrar esses nomes aí também. Para a gente calcular essa taxa metabólica basal, hoje dentro da nutrição nós temos softwares que são muito avançados em relação a isso, que conseguem já deixar o cálculo pronto para vocês. Mas para a gente ter um meio didático aqui dentro dessa aula, eu queria falar para vocês um pouco das fórmulas que nós temos. Hoje a nossa fórmula principal dentro da nutrição para cálculo de taxa metabólica basal, se tratando de indivíduos saudáveis, tá? Não, se diferenciamos assim um indivíduo atleta ou um indivíduo com alguma doença crônica não transmissível, do tipo câncer, por exemplo, esse cálculo é diferente, a gente usa outras equações, tá? Mas partindo da premissa de um indivíduo saudável aqui dentro da comunidade, falando de um modo geral, a gente vai utilizar a fórmula de Harris-Benedict, tá? Que é uma fórmula já que é bem construída dentro da nutrição, já é bem antiga também, mas que até hoje é utilizada pelo grau de confiabilidade que ela passa para a gente encontrar essa taxa metabólica basal do paciente, tá certo? Pessoal, quando a gente entra aqui para a taxa de metabólica basal de Harris-Benedict, usando a fórmula de Harris-Benedict, a gente tem uma diferenciação para dois tipos de perfis, para perfil masculino e perfil feminino, tá certo? Falando aqui de perfil masculino, para a gente encontrar a nossa taxa metabólica basal, a gente utiliza 66,5 mais 3,75 vezes o peso corporal da pessoa em quilos, mais 5 vezes a altura em centímetros dessa pessoa, menos 6,75 vezes a idade desse indivíduo homem. Para as mulheres, nós temos aqui inicialmente 655,1 mais 9,56 vezes o peso em quilos, mais 1,850 vezes a altura em centímetros, menos 4,67 vezes a idade. Isso daqui é uma fórmula que a gente usa para encontrar a taxa metabólica basal. Agora, como determinar o seu gasto energético total? A gente pega o produto final dessa equação aqui, da taxa metabólica basal, e multiplica por um fator de atividade física. Fator de atividade em que sentido? Esse fator de atividade física, pessoal, está relacionado com o que essa pessoa faz ao longo do dia. Exemplos aqui embaixo, ó. Se a gente pega um produto final da taxa metabólica basal e entende que o indivíduo é sedentário, ou seja, ele trabalha mais sentado no escritório, mexendo em computador, ele não tem uma movimentação tão acelerada, ele se encontra em uma atividade sedentária, ele tem um fator de atividade física de 1,02. E a cada vez que a gente for intensificando essa rotina da pessoa, esse fator de atividade física ele cresce, chegando até no extremamente ativo, que são para atletas, que é 1,9 o grau do fator de atividade física, certo? Para vocês entenderem essa equação e esse fator de atividade física, para a gente chegar nesse JET, que é o gasto energético total dessa pessoa, eu deixei de exemplo aqui só para vocês entenderem. Ó, opa, aqui vocês vão ter uma noção melhor. Exemplo, homem, vou pegar um indivíduo homem, 35 anos, 80 quilos, 1,60 m e tem o objetivo de emagrecimento, certo? Então a gente já busca aqui em cima aquela fórmula de Harris-Benedict para a gente encontrar a taxa metabólica basal dele e aplica esses valores aqui, esses dados que nós temos do caso clínico. Então taxa metabólica basal
66,5 mais 3,75 vezes 80 quilos, que é o peso em quilos do indivíduo, mais 5,0 vezes a altura dele em centímetros, então se ele tem 1,60 m, aqui a gente coloca 160 centímetros, menos 6,75 vezes a idade dele é 35 anos, tá certo? Fazendo todos os cálculos aqui, a gente encontra dentro dessas multiplicações esses valores e encontramos uma taxa metabólica basal de 1.730 calorias. Então, recapitulando, se esse indivíduo ele ficasse o dia inteiro paradinho, deitado, sem fazer nada, só para as funções vitais do corpo dele funcionar e manter ele vivo, o corpo dele já tem um gasto de 1.730 calorias. E o que é esse gasto aqui? Isso daqui é o que ele precisa consumir no dia para ele não morrer, tá certo? Lógico que ele não vai morrer de um dia para o outro, mas seria interessante ele consumir isso daqui para manter as funções vitais deles de uma maneira ok, de uma maneira saudável, tá? De uma maneira funcionante. Pegando aqui que esse indivíduo, pessoal, ele trabalha num escritório, então ele fica mais sentado, só que ele trabalha num escritório que tem 2 andares. Então, o dia inteiro ele sobe e desce escada. Então, ele é levemente ativo. Desce, faz um trabalhinho, depois sobe de novo, entrega o papel, desce. Então, ele tem movimentação nesse meio de trabalho dele. Considerando que ele é um indivíduo levemente ativo e de vez em quando pratica alguns esportes leves do tipo caminhada, a gente pega o fator de atividade física de 1,375, tá? Pegando esse fator de atividade física, a gente vem e multiplica pelo quê? Pela taxa metabólica basal desse indivíduo. Então, a gente já identifica que o gasto energético total desse paciente é de 2.379 calorias. Ou seja, se esse paciente de 35 anos, essa pessoa de 35 anos, quer permanecer nesses 80 quilos, a gente tem o gasto energético total dele de 2.379. Então, a gente sabe que para ele manter esse valor, ele tem que comer o que ele gasta igual. Então, se ele gasta 2.379 e consome 2.379, ele fica igual. Isso seria um objetivo de manutenção de peso, tá certo? Agora, pessoal, vamos aqui, eu dei de exemplo que esse indivíduo ele quer entrar no objetivo de emagrecimento, certo? Ou seja, ele quer perder gordura corporal, quer perder peso de balança. O que a gente faz? A gente tem que começar a trabalhar a estratégia do déficit calórico. Ou se, por exemplo, esse indivíduo quisesse ganhar musculatura, a gente teria que trabalhar um objetivo de superávit calórico. Para a gente chegar num gasto energético final dele, dependendo do objetivo, tem algumas outras fórmulas que nós incluímos do déficit calórico ou do superávit calórico para chegar nesse valor final, certo? Isso daqui fica por minha conta na hora da montagem do plano dietético de vocês, só que, para não deixar vocês por fora de tudo, eu vou fazer uma aulinha também de déficit calórico e superávit calórico, para vocês entenderem qual que vai ser o produto final de calorias desse indivíduo aqui, certo? Então a gente vai usar o mesmo exemplo nas aulas de déficit calórico e o mesmo exemplo para o superávit calórico para vocês entenderem qual vai ser a quantidade de calorias que cada indivíduo deve ingerir para depois vocês irem aplicando dentro da rotina de vocês, do objetivo de vocês, tanto para perda de gordura quanto para ganho de massa muscular, tá certo? Mas recapitulando, pessoal, taxa metabólica basal é aquela quantidade de calorias que o nosso corpo gasta para te manter vivo. Então imagina sempre que você vai ficar deitado o dia inteiro quietinho em repouso e o seu corpo continua trabalhando, continua em ação aquelas funções, as funções vitais, coração, rim, cérebro, pulmão. E para isso acontecer, para essa taxa metabólica chegar no valor final, nós precisamos saber os fatores de atividade física de cada um. Então, dentro da comunidade, a ideia é a gente trabalhar com números bem individuais para vocês terem o êxito e a excelência no objetivo final de vocês, tá certo? Pessoal, espero vocês lá na aula de déficit calórico, tá? E superávit calórico. E se não conseguiram compreender, dá uma olhadinha de novo nessa aula que a explicação com o exemplo ficou muito boa, beleza? Grande abraço, valeu!